Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Samantha? Vamos lá? Vamos ver nossos objetivos da aula de hoje. O primeiro, acompanhar a leitura da lenda Tambores Africanos junto com a professora. Escrever corretamente as palavras de uso frequente. E usar o dicionário como recurso para a escrita correta das palavras. Então aqui, quem lembra da nossa lenda que nós trabalhamos na aula passada? Lembram da lenda dos tambores africanos? O que vocês lembram? O que vocês acham de conhecer um tambor africano? Vocês conhecem? Então a professora trouxe aqui na bancada um tambor para vocês verem. Olha só. Olha que tambor bonito. Estão vendo? Ó. Ih, a professora não sabe tocar, mas olha que bonito. Viu? Esse aqui é um tambor africano. Ó, feito de madeira. Gostaram? A professora vai deixar aqui do ladinho, ó, para decorar nossa aula de hoje. Certo? E o que vocês vão fazer agora? Agora, a professora vai pedir a ajuda de vocês para que vocês me ajudem a contar essa lenda de forma resumida, tá bom? Então, vocês me ajudam? Como que nós vamos fazer? A professora vai colocar as frases de forma ordenada da lenda e depois, tá? Nós vamos colocar aqui os desenhos. Combinado? Então, vamos lá. A primeira frase é: os macaquinhos queriam trazer a lua. Era o começo da nossa história, nossa lenda, lembram? Vou colocar aqui. E depois, o macaco menor sugeriu que uns subissem nos ombros dos outros. Aqui, 2. E depois, o macaco menor agarrou a lua. Os outros desmoronaram. O macaquinho pediu para voltar, depois de demorar tempo com a lua, e até ganhou um tambor. O macaco não seguiu os conselhos da lua e começou a tocar o tambor. A lua escutou o som do tambor e cortou a corda. O macaco caiu. E para terminar nossa lenda, a menina viu e foi até ele. O macaco disse: isto é um tambor. Certo? Aqui nós temos as frases que nós temos, então, de forma resumida, nós temos aqui o quê? A nossa lenda dos tambores africanos. Certo? O que falta agora? Agora, a professora trouxe aqui desenhos bem lindos. A professora quer agradecer os alunos da escola, a professora Kazuki Inoue, que trabalharam com essa lenda, tá? Que fizeram várias atividades e trouxeram para a professora o quê? Os desenhos. Vocês vão ver que desenhos lindos, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Olhando aqui. Então, qual que é a primeira frase? O que os macaquinhos queriam? Ah, os macaquinhos queriam trazer a lua. Então, vamos colocar aqui, olha, eles planejando. Eles planejando trazer a lua, certo? E depois que eles planejaram? Ah, depois, olha a ideia aqui do quê? De fazer o quê? Ah, de ficar um no ombro dos outros. Lembra da ideia? Certo? Não foi assim essa ideia que eles tiveram? E depois, alguém conseguiu ficar na lua? Quem conseguiu? O macaco menor agarrou a lua, certo? E os outros? Olha lá, todos desmoronaram. Só o macaquinho menor que conseguiu agarrar a lua. Viram que legais os desenhos? Muito bem. E depois,
O macaquinho estava feliz? Estava, né? Com a sua amiga na lua, mas ele ficou com saudades da terra, né? Então o macaquinho pediu para voltar, né? Depois para a terra, né? Pediu para a lua, falou que gostava de morar com a lua, mas queria voltar, estava com saudades. Ó, aqui, ó. Tá vendo? E o que é isso aqui que ele tá aqui, ó, colorido? O que é? É o tambor. Lembra que ele ganhou um tambor da lua? Olha que tambor bonito, colorido, parecido com o nosso aqui, que nós temos aqui. Certo? Então ele pediu para voltar. E depois? O que aconteceu? Ah, o macaco não seguiu o conselho da lua. Qual que foi o conselho da lua? Ela falou, tá bom, você pode voltar, né? E amarrar o macaquinho na corda, mas falou, você vai descer, né? Só vai tocar o tambor quando estiver lá embaixo, porque daí eu sei que eu já posso cortar a corda. É? Então, não, a lua falou, não toque antes, certo? O tambor. Mas o macaquinho não seguiu os conselhos da lua. E começou a tocar o tambor. Olha lá o som, estão vendo o som? Saindo? Começou a tocar. E daí aconteceu o quê? O que aconteceu? A lua escutou o som do tambor. A lua escutou o som do tambor e cortou a corda. E aconteceu o que com o macaco? Olha só, ele caiu. Olha lá, ele caído. Lá de longe caiu no chão. Tá vendo? Caiu no chão. A menina viu e foi até ele. O macaco disse, né? O macaco, infelizmente, morreu. Mas antes de morrer, o que ele falou? Isto aqui é um tambor. Falou para a menininha. Para que a menina avisasse, né, o seu povo, o seu povoado, do tambor. Né? E a partir daquele dia, eles descobriram o tambor e começaram a fazer os tambores como parte da cultura africana de Guiné-Bissau, como nós vimos do país Guiné-Bissau, lembram? Que nós vimos na aula passada? Certo? Olha que lindo que ficou então. Obrigado aos alunos, né, que participaram hoje da aula com os seus desenhos. Ficou muito lindo. Parabéns, tá bom? Então agora vamos voltar lá para nosso slide. E aqui nós temos o que é a nossa lenda, né? Então a professora vai ler, vocês vão ler junto com a professora, vão acompanhar a leitura. Mais uma vez, vocês já sabem, né, sobre a lenda, já entenderam, mas nós vamos ler mais uma vez. Vamos lá? Estão preparados? Então tá. Lenda dos tambores africanos. A origem dessa lenda vem das terras de Guiné-Bissau e explica como surgiram os tambores, instrumentos tão importantes na cultura de toda a África. Vamos relembrar a África, a professora mostrou um mapa, né? Conta-se que os macaquinhos de nariz branco da região quiseram um dia trazer a lua para perto da terra. Eles não tinham ideia de como executar tal feito. Até que o macaco menor sugeriu que uns subissem nos ombros dos outros, a fim de alcançar a lua. O grupo de macacos colocou o plano em ação e o macaquinho menor foi o último a subir, conseguindo chegar no céu e agarrando-se à lua. Mas antes que conseguisse puxar a lua, a pilha de macacos desmoronou e todos caíram, menos o macaquinho que continuou agarrado à lua. O macaquinho ficou por muito tempo morando na lua. Ganhou até um tambor de presente da sua nova amiga. Mas um dia começou a sentir saudades da terra, de seus amigos e da natureza. Ele então pediu à sua amiga que o ajudasse a retornar para a sua casa. A lua ficou chateada e respondeu: mas por que você quer voltar? Não está feliz aqui com o tamborzinho que eu te dei? O macaco lhe explicou que gostava muito, mas que tinha saudades. A lua ficou com pena, prometeu ajudá-lo e lhe disse: não toque o tambor enquanto não estiver em terra firme. Toque apenas quando chegar lá embaixo. Assim saberei que chegou e poderei cortar a corda. Então você estará liberto. O macaco concordou, ele sentou em seu tambor e foi amarrado a uma corda, que começou o processo de descida. Enquanto descia,
O macaquinho olhava seu tambor e surgiu uma vontade irresistível de tocá-lo. Ele começou a tocar bem baixinho, para que a lua não ouvisse. Mas, mesmo assim, a lua escutou e cortou a corda conforme o combinado. O macaco começou a cair e, ao chegar ao chão, não resistiu e morreu. Mas antes, uma menina que passeava por perto viu a queda. Ela foi até o macaco e ele disse: "Isto é um tambor. Por favor, entregue ao povo de seu país." A menina pegou o instrumento e correu para entregar às pessoas de sua família, contando o que havia acontecido. Todos adoraram o tambor e começaram a tocá-lo. Desde então, o povo africano produz seus próprios tambores e, sempre que possível, toca, dança ao som deles. Certo? Então, viram como vocês conhecem bem agora a lenda dos tambores africanos, né? Então, agora vocês podem fazer, sabe o quê? A professora vai dar uma ideia para vocês. Vocês podem contar essa lenda para quem chegar na casa de vocês, né? Para o pai, para a mãe, para o irmãozinho, o que vocês acham? Certo? Uma boa ideia, né? Então, agora, vamos só relembrar aqui esse país. Que país é esse mesmo que a professora já falou? Ah, é o país onde acontece da lenda dos tambores africanos, certo? Ó, a bandeira, e aqui está o mapa da África e o país Guiné-Bissau, só para vocês relembrarem, tá bom? Agora a professora trouxe uma frase. Esta frase a professora retirou da onde? Da nossa lenda dos tambores africanos, tá? Então a professora vai ler essa frase e vocês vão ver que tem duas palavrinhas destacadas, duas palavrinhas em vermelho, tá? E o que a professora quer? Saber o que significa essas palavrinhas que estão em vermelho. Então a frase é: eles não tinham ideia de como executar tal feito. Então, executar e feito, a professora quer saber qual é o significado. Como nós fazemos para saber o significado das palavras? Como nós podemos fazer? Vamos até a bancada e a professora vai mostrar para vocês uma coisa que nós fazemos. Prestem bem atenção, acho que vocês conhecem já. Vamos lá então? Ó, a professora vai tirar esse aqui agora um pouquinho, né? Aqui do ladinho, tá? Vamos deixar aqui do ladinho, que são os desenhos, né? E a professora trouxe aqui, ó. O que será que é isso aqui? O que será? Ah, é um dicionário. Muito bem. Vocês já usaram na escola o dicionário? Já? O que nós podemos ver aqui no dicionário? Como que nós procuramos uma palavrinha? Ah, eu tenho duas palavrinhas lá que eu quero procurar. Como é que eu faço? Ó, vamos ver aqui, então, nós temos o autor, temos aqui mini dicionário, por quê? Porque tem dicionários que são maiores, né? Esse é mini, esse é menorzinho. Da língua portuguesa, que é a nossa língua, certo? E o que nós temos bem importante aqui? Antes de você abrir para procurar a palavrinha, vocês vão notar aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar? Que nós temos aqui o quê? A ordem aqui alfabética. Lembra quando a professora trabalha a ordem alfabética com vocês? Que fala que é muito importante nós sabermos essa ordem? Então, olha aqui, ó, para eu procurar uma palavrinha, eu tenho que olhar aqui com que letrinha ela começa, para eu poder ir direto na letrinha, certo? Então, eu quero uma letrinha com A, eu já vou na letrinha A, olha aqui, letrinha A, ó, as palavrinhas com A, certo? Eu quero com a letrinha D, olha, A, B, C, D. Então, eu vou lá, quando começa a letrinha D, olhem aqui, estão vendo que começa a D? E antes era o quê? Antes a letrinha C. Olha que divertido que é procurar no dicionário. Professora, mas a minha palavrinha é a letrinha F. Então, vamos ver? A, B, C, D, E, F. Você vai direto na letrinha inicial da palavrinha que você quer. Ó, começa aqui o F, certo? E depois você vai olhando a outra letrinha, né? A segunda, depois a terceira, para você poder achar a palavrinha que você quer. Entenderam como funciona? Não é difícil, né? Certo? Então, vamos ver. Agora, qual a palavrinha, professora? Quem lembra o nome da palavrinha que a professora falou que quer achar para vocês? Quem lembra? Executar. Muito bem. Executar. Começa com que letrinha? Com E. Muito bem. Então, vamos ver lá. E. A, B, C, D, E.
Vou abrir no E já direto, para não perder tempo. Ó, já comecei aqui no E, certo? Executar. Na primeira palavrinha eu já estou. Ótimo. Agora tem que ir para qual? Para a segunda. Qual que é a segunda letrinha do executar? Ah, é o X? Então é mais para frente, ó. Eu não posso passar da letrinha E. Se daqui a pouco eu estou na letrinha F, daí não vou achar. Porque F já é outra letrinha, certo? Tem que estar aqui nas letrinhas que começam com o E. Então, executar. Vamos ver agora onde começa o X aqui. Ah, é aqui. Vamos vendo aí. Não é aqui, ó. Vendo? Ó, você pode até olhar a palavrinha que está lá em cima do dicionário. Estão vendo? Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar aqui. Ó, aqui que dá uma dica pra gente, ó. Então, é E e o L, tá vendo? Dá uma dica, vocês podem olhar aqui. Vamos indo lá, até a gente procurar. Ó, a segunda é o X. Ah, então tô quase chegando aqui. Ó, como eu sei que a letrinha X é o quê? É mais no final, né? Então eu vou lá, ó. Ah, a professora foi esperta, já achou, já marcou para vocês aqui, ó. Pra gente não perder tempo, estão vendo? Executar. Joia, agora que nós já procuramos, o que nós vamos fazer? Vamos ler o significado da palavrinha executar. Realizar, levar a efeito, tocar, né, quando você relaciona a música. E olha ali embaixo que interessante, tem a palavrinha o quê? Separada em sílabas. Executar, estão vendo? Com 4 sílabas. Parabéns, gostaram de procurar no dicionário? E agora, qual que é a próxima palavrinha mesmo que a professora falou? Lembra do slide? Ah, então executar nós já vimos. Agora o feito. Ótimo. Vamos ver o feito? Feito que começa com que letrinha? Com a letrinha F? Nós vamos fazer o quê? Direto na letrinha F. Vamos direto na letrinha F? Vamos olhar aqui do ladinho. Vamos indo. A, B, C, D, E, F. Ai, que bom. Já podei ir direto, ó. Vendo? Então, o F começa aqui. Estão vendo? Ó, F. Então, nós vamos olhando. A palavrinha é feito. Depois do F vem o E. Você vai indo. Olha, vai virando, né? No comecinho é um pouco difícil, mas depois estão ficando bem craque. E vão começar a achar bem rapidinho, né? Olha aqui, ó. Então, aqui, ó. Feito. Tá vendo? A professora já marcou. Para vocês verem aqui, ó. Já marcou. A palavrinha feito. Acharam aqui? Isso. Então, vamos ler agora o que é feito? Ato, obra, façanha, processo judicial. Tem vários, né? Vários significados aqui. Terminado, concluído, uma coisa que já foi feita, já foi terminada. Certo? Gostaram de procurar no dicionário? Gostaram? Então, vamos voltar no slide que a professora quer mostrar uma coisinha para vocês. Então, será que eu só posso procurar no dicionário? Que é o dicionário que você pega e você olha e procura? Ou tem uma outra maneira de nós procurarmos a palavrinha? Será que tem outra maneira? Qual será que é? Ah, na internet. Eu posso entrar na internet e colocar a palavrinha, que eu quero significado no Google, né? Já procuraram no Google? Então dá para colocar lá a palavrinha. Executar, por exemplo, que nós vimos ali no dicionário. E procurar na internet, que vai ter também tem dicionários virtuais que estão lá no nosso computador, certo? Então vamos ver aqui, ó. Executar. Realizar, efetuar, fazer. É um primeiro significado. Aí olha que interessante, ali, o que é Z ali está embaixo de executar? Por que tem a letrinha Z? O que quer dizer que o X tem som de Z. Viu que interessante? Eles dão várias dicas para nós. Aí no 2, ali, tornar efetivo, cumprir uma ordem, uma lei. Né? Número 3, outro significado, representar, desempenhar, encenar. E 4, tocar ou cantar. Certo? Agora na próxima, feito. Mesma coisa, tem alguns significados, ó. Que se faz, que se treinou, exercitado, adestrado, amadurecido, maduro, adulto, pronto para ser utilizado, consumido.
certo? Então, vocês podem tanto procurar no dicionário como na internet. Agora, nós vamos para o jogo das palavras. Vamos lá na bancada? Temos um joguinho agora para fazer. Então, a professora vai pegar aqui algumas palavrinhas. Agora, ó, tá cheio aqui a bancada. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Então, temos aqui algumas palavrinhas que a professora colocou ali no slide e nós vamos formar aqui agora. Vocês ajudam a professora? Então, nós vimos no slide quais eram as palavras. Quero ver quem que prestou atenção nas palavrinhas que a professora só passou no slide ali. Quero ver quem que é bem observador. Lembram? África, instrumentos, ombro, macaquinhos e presente, né? Da onde que são essas palavrinhas? Da lenda. Ótimo, muito bem, da lenda. Então, agora nós vamos separar essas palavrinhas aqui em sílabas, certo? Vamos começar com essa aqui. Presente, presente. Vamos formar, então? Presente. O que nós temos aqui na primeira sílaba? Pre. O que é esse pre? Que a professora já falou com vocês sobre isso. Pre. O que é esse som? Ah, eu preciso de duas letrinhas para fazer o som de pre, certo? Se eu não colocasse o R, ia ficar presente. Está certo, presente? Não, eu preciso do R, tá? Pre. Olha o somzinho, presente. Lembraram? E agora a próxima. Macaquinhos. Macaquinhos. Olha aqui, macaqui. Ó, para formar o que eu preciso? Eu preciso de duas letras para formar o som que. Certo? Senão, não dá certo. Macaquinhos. Muito bem. Agora, próxima. Ombro. Ombro. Ó, ombro. Vendo? Ombro. Bro. O que eu preciso ali? Também eu preciso de duas letrinhas para formar esse som bro. Bro. Se não colocar o R, ombo, né? É ombro. Estão sentindo? É que você precisa de duas letrinhas para formar esse som? É, né? E agora aqui. África. África. Aqui na segunda sílaba também. Fri. Eu preciso de duas letrinhas para formar o som, para ficar fri. Certo? Agora, a última palavrinha aqui, que também é da lenda. Vamos ver. Instrumentos. Olha que palavra comprida. Ó, Também, o que aconteceu nesse tru? Aí, quem que me explica? Ah, também eu precisei de duas letrinhas, né? Para fazer o som de tru. Certo? Muito bem. Então, agora vamos voltar lá no slide para que a gente possa fazer uma atividade. Podem colocar um minutinho para vocês colocarem a data e o nome completo de vocês. Pronto? Vamos ver qual que é a atividade de hoje. Então agora, olha as palavrinhas aí que vocês já conhecem, que nós já vimos. Vocês vão escrever o nome das gravuras e depois separar as palavras em sílabas. 9 minutinhos para vocês fazerem.
Pronto? Fizeram todas? Vamos corrigir então? África, ó, África. 3 sílabas. Muito bem. Macaquinhos. Como que ficou? Macaquinhos. Quantas sílabas? 4. Isso, muito bem. Instrumentos. Como que ficou? Instrumentos. Quantas sílabas? 4 também. Ótimo. E presente. Quantas sílabas que ficou? 3. Muito bem. Presente. Só lembrando aqui o lembra? O que eu tenho aqui? 2 letrinhas para fazer um som, o certo? Só para lembrar vocês. Então agora, vamos ver se nós alcançamos os nossos objetivos de aprendizagem da aula de hoje. O primeiro, acompanhar a leitura das lendas tambores africanos, junto com a professora. Fizemos, vocês acompanharam novamente, né? Vocês sabem bem essa lenda. Escrever corretamente as palavras de uso frequente, que nós fizemos no nosso joguinho. Usar o dicionário como recurso para a escrita correta das palavras. Também, né? Vocês conseguiram ali, junto com a professora, entender como que a gente procura no dicionário. Certo? E aqui vocês têm uma atividade, uma tarefinha, que é ler um pedacinho da lenda, e achar essas palavrinhas lá com im, que também precisa de 2 letrinhas para formar um som, né? Lembram que nós trabalhamos? E o número 2 tem 2 palavrinhas que é da lenda, as palavrinhas que são da lenda, e que vocês vão fazer o quê? Frases. Uma frase com cada palavrinha. Combinado? Entenderam a tarefinha? Então, parabéns pela participação e até a próxima aula. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então vamos lá com a professora Selma para mais uma aula de história. O que será que a professora trouxe hoje? Vamos ver? A hora da história! Nós adoramos histórias, não é verdade? Então vamos começar aqui por essa história. Ubuntu. Olha que essa imagem. Eu sou porque nós somos. Então preste bastante atenção nessa história para que a gente possa trabalhar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Conta a história que em uma tribo africana, um pesquisador antropólogo foi visitar todas as pessoas da tribo. E ele ficou olhando como eles se portavam. Eles tocavam seus tambores, eles brincavam, todos juntos. Foi aí que ele teve uma ideia. Ele resolveu, com uma cesta cheia de frutas, oferecer às crianças, propondo-lhes uma competição. Isso mesmo, uma competição. Quem chegasse primeiro até a linha demarcada por ele, ganharia aquela cesta de frutas só para si. E assim fez. Pegou a cesta de frutas e colocou na linha de chegada. Foi aí que ele começou a contar. E é 1, e é 2, e é 3. Valendo! As crianças, então, se deram as mãos e começaram a andar em direção à linha de chegada, todos juntos. Chegaram até lá, pegaram a cesta e comemoraram muito felizes. O antropólogo, sem entender nada, perguntou aos meninos: mas como assim? Como? Vocês foram todos juntos? E agora quem vai ficar com a cesta? Foi aí que eles olharam para ele e disseram: Ubuntu! Ubuntu, tio! Ubuntu! E ele, sem entender, perguntou: Ubuntu? Sim, Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana que diz que nós somos porque todos são. E assim, o antropólogo entendeu que eles eram todos juntos, unidos, assim como nós precisamos estar agora. E então,
Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana. Eu sou porque todos nós somos. Gostaram da história, crianças? Muito bacana, né? O que fala a história? Fala sobre cooperação, sobre generosidade, não é verdade? Nossa, tem muitos conceitos ali positivos. Vejam ali que as crianças, elas não correram todas ali para poder pegar ali a fruta embaixo da árvore. Elas pegaram e foram juntas. Olha só que coisa bonita, que união. Porque elas pensaram, por que só uma ia ganhar e as outras todas iam ficar tristes? Então, que gesto maravilhoso, que conceito bonito que traz essa história para a gente, não é verdade? Que aprendizado para a nossa vida. Gostaram? A professora também gostou bastante dessa história. Então, vamos lá para a nossa aula. O que nós vamos falar hoje? Sobre contribuições africanas. Olha lá a história, olha aqui o tema, contribuições africanas. E o nosso objetivo de hoje é conhecer e identificar as contribuições africanas para a formação do povo brasileiro. Então, vamos falar bastante isso na nossa aula de hoje. Então, olhem aqui a imagem que a professora trouxe. Trouxe a imagem aqui do nosso país, do nosso querido Brasil. Trouxemos ali a imagem dos indígenas ali, que são os donos da nossa cidade ali, que tudo começou ali pelos indígenas. E o que chegou? Olhem aqui, o que apareceu na nossa tela? Um barco, um navio, na realidade, trazido ali pelos portugueses. O que acontece aqui? Então, vamos pensar que primeiro o Brasil estava sendo povoado por quem? Pelos indígenas, que trouxe muitas contribuições para nós. E aí os portugueses chegaram depois vai para o continente africano e traz os africanos aqui para o nosso país de uma forma assim muito desumana. Olha aqui como que eles vêm aqui no navio, naquela parte de baixo, e eles vêm para o trabalho escravo, um trabalho ali muito desumano. Então, olha, a professora trouxe aqui a imagem aqui de uma professora ou de uma mãe ali explicando para a criança aí um pouquinho. Então, vamos compreender um pouquinho sobre tudo isso. Olha aqui que essa linda menina pergunta para nós: será que o povo brasileiro foi formado somente com a contribuição dos indígenas? Então ali vocês viram ali como que foi o início ali, né? Pelos indígenas, a chegada dos portugueses, depois os portugueses vai lá no continente africano e traz as pessoas, os africanos aqui para trabalhar de forma foram escravizados aqui no nosso país. Então, vamos trazer aqui as contribuições africanas, porque elas estão presentes, crianças, em toda a nossa sociedade brasileira, desde os traços até os hábitos rotineiros. Então, não só os indígenas, também os africanos trazem muitas contribuições para o nosso povo. Então, vamos iniciar aqui trazendo para vocês sobre a nossa culinária. Então, tem muita coisa aqui que foi contribuições dos africanos, como a canjica, que é algo muito forte, muito presente. A feijoada, o que acontece com a feijoada? A feijoada é uma contribuição, uma culinária muito dos portugueses, mas o que acontece? Essas mulheres, quando elas vieram lá da África, então elas trouxeram os costumes dela, porque elas já cozinhavam, né, lá no ambiente dela. Quando elas chegaram aqui, foram trabalhar nas fazendas, elas foram colocando ali o jeitinho delas, então foi colocando as contribuições africanas. Então algumas coisas foram modificadas devido à contribuição dela. Tanto que temos aí o feijão preto, que é uma contribuição dos africanos, e muitas outras comidas aqui. A canela, a cocada, o azeite de dendê, eles gostavam da comida bastante apimentada.
apimentada também. Então foram tudo contribuições dessas mulheres que elas já cozinhavam ali e elas foram colocando ali o jeitinho delas ali na nossa culinária. O que mais? O vocabulário. Muitas palavras que usamos hoje são contribuições africanas. Vejam só, a palavra caatinga, bagunça, garapa, cafundó, canjica, quiabo, cachumba, moleque. Eu lembro que minha bisavó ela falava assim, ah, moleque, olha só, bem uma palavra assim que nós falamos, né? E vejam, é uma contribuição africana. A farofa, titica, giló, então era um vocabulário deles que contribuiu para nós, que nós usamos bastante hoje. O que mais que trouxemos? Os instrumentos musicais. Observem aqui a quantidade de instrumentos musicais que nós vemos por aí. Alguns tem até na escola de vocês, que vocês podem pedir lá para os professores estar mostrando para vocês. Como o pandeiro, muitas escolas têm. Então, pandeiro, berimbau, que é bastante usado ali na capoeira, o atabaque, a cuíca, a baqueta, cachixi, a gogô. Então, são instrumentos musicais muito utilizados pelos africanos. São contribuições que nós temos, que nós vemos aí em muitos lugares. O que mais? A roda de samba. Olha aqui. Que delícia essa roda de samba, tocando ali algum daqueles instrumentos, naquela alegria, naquele gingado, não é gostoso? A capoeira, que os africanos, eles usavam a capoeira, que era uma forma de eles se defender. E aí, com o tempo, ela virou uma forma artística, virou uma dança. Olha que bonito, quanto que a gente vê a capoeira por aí. E não é de luta, de se machucar. Antigamente era uma forma de defesa, mas agora é algo artístico. A umbigada, olha que interessante aqui, crianças, essa dança. Então, eles ficam ali naquela roda e eles vão se aproximando ali. E é de umbigo mesmo. Interessante, ó. Pegue no umbiguinho de vocês, umbigo com umbigo, não é interessante? Então, é uma contribuição ali também desse povo africano. Olha aqui, jogos e brincadeiras, o jogo de tabuleiro, as máscaras, quantas máscaras a gente faz na escola, ou vocês já fizeram algumas, ou ainda vão fazer lá com os professores, essas máscaras. A bonequinha, a Baiome, essa bonequinha, as mulheres, quando elas vieram escravizadas e vieram naquele barco lá que a professora falou para vocês, e vieram crianças também. E aí o que acontecia? As crianças ficaram assustadas de ver ali os pais, aquelas pessoas todas ali naquela situação desumana, porque eles passavam frio, fome, sede, calor, tudo, e as crianças ficavam assustadas. Aí as mãezinhas, para poder acalentar aquelas crianças, elas rasgavam ali pedaços da saia dela, aqueles tecidos, aí faziam vários nós, observem aqui a imagem aqui, faziam vários nós ali e davam ali para as crianças estarem brincando. Então ela significa ali felicidade. E não dava só para as meninas, era tanto para as meninas quanto para os meninos. Era uma forma ali de acalentar ali um pouco das crianças, porque elas estavam ali um pouco desesperadas de ver aquela situação. E trouxemos aqui também imagens da religiosidade. Que essa professora hoje, só Jesus, né? Então, trouxemos aqui a imagem da Umbanda e o Candomblé. Olha aqui, que traz um pouco da cultura africana também. O que mais que trouxemos aqui para vocês? Atividade, crianças. Peguem lá aquela folhinha que a mamãe pegou lá na escola. Vejam lá que está escrito lá para vocês colocarem a data e tem o tema Contribuições Africanas. Acharam lá? Então, é essa folhinha que vocês vão trabalhar agora comigo. A primeira atividade está escrito assim: relacione o primeiro quadro com o segundo, identificando as contribuições africanas
a formação do povo brasileiro. Então, vocês vão ler o que está escrito lá naquele primeiro quadro e vão relacionar aqui com o segundo, colocando ali os números certinhos, tá bom? Então, vamos lá, crianças, 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade.
Joia, fizeram? Foi difícil? Foi fácil? Tranquilo? Então vamos lá. A primeira, o samba. O que vocês colocaram? Isso, número 2, porque o samba é a música, aquela dança que a professora falou, aquela roda ali do samba. No segundo, a feijoada. O que era a feijoada? O alimento, né? A contribuição ali da culinária para nós. O tambor, o que vocês anotaram lá? Isso, um dos instrumentos, uma das contribuições africanas para nós, o instrumento. Leite de coco. Leite de coco entra onde, crianças? Nos alimentos, na nossa culinária, exatamente. E o moleque que a professora falou? Isso mesmo, o nosso vocabulário, que nós utilizamos também, uma contribuição africana. A cuíca, o que vocês colocaram? Isso mesmo, um instrumento, até mostramos a imagem ali da cuíca. Joia! Umbanda, a religião, ali a grande contribuição da religiosidade. O cafuné, o vocabulário, joia. O candomblé, estamos falando também de religião. E número 5. E a umbigada, isso mesmo, a música, a dança, número 2. Então, ficou fácil ou ficou difícil? Foi tranquilo, não é? Joia! Então, vamos para frente. Falando ainda, né, dessas contribuições, a gente tem que trazer ali a importância dessas lutas negras. Como assim, professora, essas lutas negras? Porque vejam lá no início a desigualdade, vejam lá como que os negros foram trazidos à força, ali numa forma totalmente desumana. Então, desde aquele tempo, depois houve abolição, então não tem mais escravidão, mas desde esse tempo os negros eles lutam muito por uma igualdade racial, por uma igualdade de oportunidades, por uma igualdade social, para que eles possam ser tratados iguais aos outros, porque os negros eles são iguais aos outros, são tão inteligentes quantos, são tão capazes quanto, então não tem diferença, a diferença é só na cor de pele, que isso não significa nada, não é verdade? Então é muito importante, então tem essas grandes lutas aí, esses grandes movimentos, a gente ainda consegue, ainda vê fatos muito tristes aí que a gente vê na televisão, que demonstram aí o desrespeito, né, com os negros. Então há essas lutas, mas já conseguimos avançar bastante. Vejam aí que tem nos grandes personalidades, grandes pessoas de muita importância para o mundo que são negros. Trazemos aqui o Mandela, veja que ele foi presidente lá da África do Sul, ele foi preso, houve horrores com ele, mas ele é um símbolo muito importante para a nossa cultura negra. Trazemos aqui também o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Crianças, pense, presidente dos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, o país mais rico, pense, mais desenvolvido. Um homem negro comandou os Estados Unidos. Então vejam que as pessoas estão tendo os seus espaços, estão conseguindo mostrar o seu valor. Trouxemos aqui uma professora ali lecionando, uma professora negra, assim como a professora Selma, que está aqui com vocês, dando essa aula para vocês. Então estamos aqui mostrando e provando que somos iguais, sim, temos as mesmas capacidades, sim. E aqui a Maju Coutinho, né, a nossa repórter ali, olha lá, está ali presente na TV ali todos os dias, e a gente vê várias outras personalidades ali também importantes ali, mostrando o quanto nós somos importantes e o quanto nós temos a capacidade, é uma forma de a gente mostrar o nosso valor. Joia? Então vamos lá para a nossa segunda atividade. Pegue lá a folhinha de vocês. Está escrito assim na segunda. Observe o
o banco de palavras e complete a frase abaixo. Então, vocês vão olhar aqui, nós temos um banco aqui de palavras e temos uma frase aqui com alguns espaços que vocês vão pegar essas palavras e vão colocar elas no lugar certinho, dando sentido a esta frase. Vamos lá, crianças, 5 minutinhos.
Joia! Conseguiram fazer? Então vamos lá. O povo brasileiro, isso é formado principalmente por 3 etnias. Os indígenas, falamos, os brancos, falamos dos portugueses lá chegando, e os africanos, os quais foram escravizados ao chegarem ao Brasil, e da mistura dessas 3 etnias descende a maioria da população brasileira. Foi fácil? Foi, não é verdade? Então, tudo que está aqui nós falamos, né, que o povo brasileiro foi formado ali pelos indígenas, pelo povo branco, pelos africanos escravizados, e aí teve essa mistura dessas pessoas, dessas 3 etnias, para a formação de um povo brasileiro. Então, foi tranquilo, não é verdade? Então, vamos lá retomar ao nosso objetivo. Conhecer e identificar as contribuições africanas para a formação do povo brasileiro. Atingimos o objetivo? Sim, atingimos, conhecemos e identificamos sim. Crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham aproveitado bastante essa aula. Eu quero que vocês fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço da professora Selma e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Eu, a professora Joselma, a professora Luzia e a professora Célia, para mais um momento da matemática, aquele momento bacana do dia em que nós vamos aprender e ensinar Matemática. como diz a professora Luzia. Sim. E hoje a nossa proposta é um jogo bem bacana que chama o jogo das uvas. E para isso nós vamos ver as regras do jogo, ver o que a gente precisa, porque todo jogo tem regras a ser seguidas. E hoje nós vamos jogar nós 3 numa proposta bem bacana, né, professora? Isso mesmo. E quem que vai ler as regras do jogo? Eu posso ler. Ah, então bora lá, professora. Vamos lá. Então. Jogo às uvas. O que é preciso? Para cada jogador, um tabuleiro com 21 uvas. Isso nós temos. Um dado, também temos. Uma folha de papel e uma caneta ou lápis para marcar os pontos. Estamos equipados. Regras do jogo. Em uma folha de papel, cada um escreve seu nome e o número 21. Cada jogador começa com 21 uvas no tabuleiro. Cada jogador joga o dado uma vez e retira das 21 uvas o total indicado no dado e registra o total de uvas que restou. O jogador deve chegar exatamente ao 0. Se um jogador tiver 4 uvas e sair 5 no dado, ele perderá a vez até tirar 4 ou um número menor que 4 no dado. Compreendemos as regras, Acho que sim. Compreendemos. Então vamos Podemos lá, então? Podemos sim. Então, primeiramente, pelo que eu vi ali, nós vamos ter que colocar aqui as 21 uvas, é Isso isso? mesmo. Então vamos contar juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Nossa, faltou uma uvinha pra mim. Puxa, professora. Aham, será que eu posso desenhar assim uma uvinha? Pode sim, professora. Ah, então eu vou desenhar uma aqui, igual o pessoal que pode fazer em casa, não é mesmo? Isso O aí. pessoal também pode fazer em casa. Aí a gente pega e recorta essa uvinha. Vamos dizer assim, se o pessoal quiser jogar em casa, eles vão fazer essa uvinha aqui e daí vão recortar. Então, pessoal, vejam lá, ó. Para vocês jogarem em casa, não precisa ter essas uvinhas prontas aqui que nós Isso temos. mesmo. Vocês podem fazer em casa 21 uvinhas. Olhem lá a ideia. Podem fazer lá com tampinhas
também, né, professoras? Pode sim. Podem pegar 21 tampinhas. Olha que bacana. E a professora vai colocar aqui e já como sugestão para vocês fazerem ou recortadinhas ou usarem tampinhas. Muito então, bem. agora nós já sabemos que nós vamos precisar jogar o dado. É isso, né, professora? Nós vamos jogar Sim. o dado e vamos retirar. Isso também. É isso? Sim, Então, isso mesmo. vamos começar? Posso começar, então? Pode sim, Vai. professora. Olha lá, eu vou retirar 6. Então, eu tinha 21 e eu vou retirar 6. Então, contem lá junto com a professora lá em casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tinha 21 uvas. Eu tirei. Então, isso quer dizer que eu fiz uma Subtração. Muito Subtração. bem. Menos E agora, 6. vamos contar quantas que restam aqui? Vamos lá? Crianças, contem junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tinha 16, 21, eu tirei 6, fiquei com 15. Professora Luzia. Vamos lá. Eu tirei 3 no dado, então vamos contar juntas. 1, 2, 3 uvas a menos. Como nós começamos o jogo com 21, menos, que é o sinal da subtração, 3 uvas. Isso é igual a quanto? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvas nós estamos na nossa jogada. Muito bem. Vamos lá, então. Ver. De 21, vamos ver quantos que vamos tirar. 2. Então, vejam bem. Eu tinha 21, vou tirar 2. Vamos ver quanto que vai ficar. 1, 2. Tirei as 2, vamos ver quanto que ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, ficaram 19 uvinhas, que eu já vou colocar aqui embaixo. Muito bem. 6 novamente. Então, vamos lá. Conte junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quantas que ficaram? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos fazer lá. 20. Eu tinha 15, né? A professora tinha 15. Eu tirei 6 e eu fiquei com 9. Olhem lá. Agora é a vez da professora Luzia. Então, vamos lá. Ó, tirei 2. Então, eu tiro 1, 2 uvas. Vamos colocar aqui nas 18 que nós tínhamos iniciado esta rodada, menos 2. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, na próxima rodada, vamos iniciar com 16. 16, muito bem. Vamos lá, então. Ficaram 19, vamos ver lá. 5. Então, restaram 19, vamos tirar 5, vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quantos que sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, restaram 14 uvas que eu já vou registrar aqui para a próxima rodada. Então, vamos lá. Agora é minha vez. Opa, o dado pulou. Olha, 4, professora Olha lá, Joselma. gente, ele pulou e veio para o 4. Então, nós vamos tirar 4. Contem lá junto com a professora. 1, 2, 3, 4. Então, lá no nosso registro, a gente tinha 9 menos 4. Vamos ver quantos que ficaram aqui. 1, 2, 3, 4. Ficaram 5. Olha lá o terceiro ano, professora Célia. Será que tem mais uvas lá? Ou tem, aqui no segundo ano tem menos? Segundo Qual ano sim? está na frente. Segundo ano está na frente. Olha vai lá. Primeiro, E o primeiro ano jogou, ano? tirou uma uva. Então, nós tínhamos na rodada 16 menos 1. Ficamos com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E o primeiro ano está contando muito bem aí. Que beleza! Vamos lá agora, terceiro ano. Vamos ver, nós temos 14. 4. Então, nós temos que tirar 4 menos 4. Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantos que restaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tinha 14, eu tirei 4, ficaram 10 uvas. Vejam lá agora, lá. Pessoal de casa, vejam aqui, ó, nós temos 5 uvas. Eu não posso tirar 6 no dado agora, gente. Não porque senão eu vou pode. ter que passar a vez conforme as regras do jogo. Então, vamos lá, na torcida. Uau. 3. 1, 2, 3. Então, a gente tinha 5. Nós tiramos 3 e ficamos com 2 uvinhas ali. Vamos lá. E o primeiro ano vai jogar e tirou 6, o que você Opa! não podia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uvas foram tiradas. Como a jogada nós começamos com 15, menos os 6, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uvas ainda temos. Vamos lá, então. Então, terceiro ano, nós temos 10. 6, vamos tirar 6, então 10 menos 6, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas que restaram? 1, 2, 3, 4. Então, tínhamos 10, tirou 6, ficaram 4. Vamos lá. conferir nessa rodada como que ficou esse nosso placar do jogo para nós vermos quem ficou com menos uva aí. Ah, vamos quem lá ficou então. com menos ganhou o jogo. Ah, é? Mas já Vamos ver? acabou? Sim, isso, o nosso tempo está assim. Nosso tempo Vamos lá. acabou, então Quantas uvas ficou o segundo ano? 2 uvinhas. O primeiro ano ficou com 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficamos com mais uvas do que o segundo ano. Sim. E o terceiro? O terceiro ano ficou com 4. 1, 2, 3, 4. É, então olhem lá. Como o nosso intuito era tirar, era subtrair, Sim. quem ficou com menos uva ganhou essa nossa partida. Então, palmas para o segundo ano. E assim vamos encerrando o nosso momento da matemática, deixando um grande abraço para todos. Beijo, criança. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.